Cara, mas eu vou te dizer, acho que o pior pesadelo do empresário é um processo trabalhista. Eu vou te dizer. Você pode ter lá um problema ambiental, se você for um hospital. Você pode ter um problema mais sério, que é um problema fiscal e tributário. Mas todos os dias no Brasil o empresário fala, eu vou abrir um negócio para que em algum momento alguém, muitas vezes pode até ser com má intenção, não vou generalizar, faça um processo contra aquele empresário de acordo com alguma coisa, utilizando a máquina do governo para falar, olha, faz um acordo com ele ali. E eu tenho um senso de justiça muito forte. O que é certo, o que é errado. Então, muitas vezes, o cara que tem o senso de justiça certo é certo, foi isso que eu combinei contigo, querido colaborador, etc. e tal, não é o mesmo pensamento do juiz. O juiz recebe lá alguma coisa ali dizendo, olha, essa pessoa está te processando por causa disso. Você tenta provar, mas mesmo assim gera um desgaste. Você tem que contratar advogado, você tem que pagar as custas. Então, para o empresário, Gustavo, não importa o tamanho. Ontem eu estava com uma empresária num jantar, ela falou assim, cara, minha maior dor é problema trabalhista, porque toda hora eu tenho que mitigar, eu tenho que tomar cuidado. Em algumas vezes, olha que absurdo, ele falou assim, eu prefiro ir para o modelo PJ mesmo e deixar o cara atender outras empresas, não criar vínculo empregatício, porque, embora não seja melhor para a minha empresa, vai me tirar um custo enorme de imposto e ainda de ter que receber algum processo. Quando o cara atende 2, 3 ali e me dá preferência, eu estou feliz. É um absurdo isso, cara. E quando eu vou para os Estados Unidos e vejo as empresas avançando, eu vejo uma realidade totalmente diferente. Um amigo meu trabalha no Google lá em Nova York, ele fala assim, Dema, eu tenho 7 dias de férias. Para eu ter 2 semanas de férias, eu preciso ter trabalhado no Google tantos anos. Para eu ter 3, eu tenho que ter trabalhado no Google tantos anos e ainda tenho que alinhar aqui. Então, é bem menos peso. É como se nós tivéssemos empresários nas costas, um peso horrível, horripilante, dizendo, cara, você vai ser empresário mesmo? Então, é complexo isso, cara. Então, o empresário já contabiliza o custo trabalhista da sua empresa. Isso é uma realidade. Não, mas o empresário médio grande, o pequeno está vivendo ainda, então, Gustavo. Isso, exatamente. Então, assim, o legislador tentou dar um freio de arrumação nisso, ou seja, nessa enxurrada de processos. A reforma trabalhista em 2017 impôs os honorários de sucumbência, no caso da parte que perde o processo. Isso, no primeiro momento, foi muito importante e, de fato, freou o ímpeto daqueles advogados e dos autores de entrarem com ação. Que a gente escuta na internet, tipo aqueles caras de porta de cadeia. Exato. Sabe, que vai lá e é oportunista. É um bilhete de loteria. Era um bilhete de loteria. Quer dizer, pedido de A a Z, sem qualquer fundamento jurídico, e, eventualmente, poderia contar com a sorte que a empresa, eventualmente, o preposto, que é o representante da empresa, furar um pneu, não conseguir chegar a tempo da audiência e tomar uma revelia e com uma condenação vultosa em face disso. Então, em 2017, a reforma trabalhista visou, de fato, dar um freio de arrumação nessa enxurrada de processos, e isso aconteceu nos anos subsequentes. Mas houve uma alteração de acordo com uma decisão do STF e que alterou o critério relacionado à sucumbência, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Então, aquele que tinha justiça, que era detentor da justiça gratuita, já não pagaria os honorários de sucumbência para a parte contrária. Então, por exemplo, se alguém processa um empresário de forma trabalhista e essa pessoa perde, o empresário ele pode cobrar... Depois da decisão do STF, isso foi relativizado. Ou seja, aqueles empregados que são hipossuficientes e que não teriam condições, por exemplo, de arcar com o custo do processo, eles são detentores da justiça gratuita. E, por conta disso, não enfrentariam também os honorários. Tem uma lógica. Então, com isso, o cenário que era favorável após a reforma trabalhista logo foi alterado. Então, hoje, nós estamos em números de processos ajuizados anualmente na Justiça do Trabalho em números equivalentes ao período antes da reforma trabalhista. Então, a gente pode... Ou seja, aumentou. Aumentou bastante. E hoje isso equivale. Os números antes de 2017 a 2024 são praticamente os mesmos números. E a tendência é de aumento.
Então, claro que o judiciário está atento a isso, claro que o judiciário percebe e como a máquina do judiciário deixa eu voltar aqui. Como se move uma máquina do judiciário e todos os custos relacionados a isso na Justiça do Trabalho e não de forma efetiva. Então, quer dizer, existem alguns movimentos, felizmente, do judiciário. Existe agora, mais recentemente, um movimento muito forte de combate à advocacia predatória na área trabalhista. Então, nós vemos que diversos tribunais da Justiça do Trabalho, diversos tribunais regionais do trabalho estão emitindo notas técnicas que justamente caracterizam o que seria uma advocacia predatória. O CNJ, isso já é um tema do CNJ há algum tempo. Hoje existe um painel relacionado à advocacia predatória. Então, os tribunais estão atentos a essa prática predatória, especialmente na área, no juizado de consumidor e também na Justiça do Trabalho, mais recentemente, buscando efetivamente dar uma resposta e, com isso, combater esse número excessivo de ações. Mas, de fato, isso é uma dor do empresário. Por mais que se faça um trabalho preventivo, por mais que se faça uma consultoria nas empresas relacionadas à mitigação de riscos, esse risco existe sempre. E claro que aí é o papel do advogado, em orientar o seu cliente desde a contratação à continuidade do vínculo e à extinção do vínculo. Então, são movimentos positivos, mas que, de fato, a gente não vê ainda um resultado efetivo, né, no número de ações, na redução do número de ações. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4,